Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade à aula de funções orgânicas. Vamos ver hoje a função fenol. Bom, os fenóis, eles são compostos orgânicos oxigenados que apresentam um grupo oxila ligado a um composto aromático, tá? Então temos os três nomes de fenóis mais comuns, que é o que vamos trabalhar aqui nessa aula de hoje: o hidroxibenzeno, hidroxinaftaleno e o hidroxiantraceno. O hidroxibenzeno, ele pode ser chamado também de fenol. Então, quando a gente diz, aqui está um fenol, pode estar se referindo a esse hidroxibenzeno. Tá? Nomenclatura dos fenóis. Então, para você dar o nome dos fenóis, você vai dizer aonde está a localização do grupo OH, mais hidroxi, mais o nome do aromático. Então, você, por exemplo, quando a gente está se tratando do hidroxinaftaleno, temos duas opções. Aqui, se esse OH está nessa posição, dizemos que ele está na posição alfa. Se ele estiver nessa segunda posição, dizemos que ele está na posição beta. Tá? No caso do hidroxibenzeno, podemos numerar os carbonos de 1 a 6, como está mostrando aqui nessa imagem, como podemos nomear os carbonos como orto, que é esse carbono primeiro mais próximo do OH e o do lado oposto, o meta, como é esse segundo mais distante do OH e o do lado oposto, e o para, que é esse terceiro aqui mais distante. Nos demais, podemos seguir essa ordem de numeração, tá? Então, vocês vão seguir a ordem que está escrita aí. E observe. No hidroxinaftaleno, por exemplo, temos dois carbonos que não podem... que não são numerados, na verdade. Esse daqui, de cima, e esse de baixo. Por quê? Porque eles já possuem 4 ligações. Então, não tem como adicionar o H, não tem como posicionar um radical nele, tá? Veja, o carbono aqui tem uma ligação, duas, 3 para cá e 4. Então, não tem como adicionar radical. E o carbono da família 4A da tabela periódica, ele já forma 4 ligações e se estabiliza ali. 4 ligações covalentes. E aqui no antraceno, que é essa molécula aqui, a gente tem o carbono, esse carbono aqui, esse segundo, esse terceiro e esse quarto, tá? Que eles não recebem numeração. Por isso que a gente começa a numeração 1, 2, 3, 4, aí pula pro outro lado, 5, 6, 7, 8, depois 9 aqui em cima e 10 embaixo. Nomenclatura dos fenóis com ramificação. Então, nesse caso aqui, você vai identificar a ramificação do fenol antes de começar a nomear de fato. Então, nesse caso aqui, temos o metil, e nesse outro caso aqui temos o etil. Cuidado. Esse desenho, essa imagem aqui mostra que a gente tem aqui um carbono. Tá? Então, isso aqui trata-se de um etil. Assim, a nomenclatura vai ser 3-etil, porque esse etil está ligado ao carbono 3. 5-metil, porque esse metil está ligado ao carbono 5. Hidroxibenzeno. O segundo, está aqui a enumeração, como a gente já viu. Então, temos aqui um metil, um segundo metil. Então, a gente escreve 3, 5, dimetil, porque temos 2, dimetil. 1 hidroxinaftaleno. Então, observe. Nesse caso aqui do hidroxinaftaleno, a gente vai colocar que esse OH ele está nessa posição 1. Então, a gente escreve aqui. Por quê? Porque esse OH poderia estar aqui, por exemplo. Poderia estar ligado ao 2, certo? Então, é interessante na nomenclatura do hidroxinaftaleno colocar a posição do OH, diferentemente do hidroxibenzeno. E aqui, no antraceno, vamos observar.
Nesse exemplo, temos apenas o radical metil, que está localizado no carbono de número 4. Então, 4 metil e o OH está localizado aqui no carbono 9. Então, o OH e hidróxido para sempre. Tá? Os cresóis, também chamados de hidroxitolueno, ou metilfenol, que são esses três aqui de baixo, eles são um grupo de compostos químicos fenólicos manufaturados que ocorrem normalmente no meio ambiente. Né? Então, eles podem receber essas três posições: ortocresol, metacresol e paracresol. Bom? E são hidroxitolueno. Nesse caso aqui, a gente poderia chamar esse ortocresol aqui, se a gente for nomear os carbonos, enumerar os carbonos 1, 2. Então, a gente poderia escrever, por exemplo, 2 metil hidroxibenzeno, certo? Nesse segundo aqui, o carbono está na posição 3, então seria 3 metil hidroxibenzeno. Na verdade aqui é 3 e aqui 4. 4 metil hidroxibenzeno ou ortometapara. Né? Então aqui substitui o nome hidroxibenzeno por cresol. Haletos orgânicos. Então aqui já é outra função orgânica, né? Que a gente já está saindo do fenol, está entrando no haleto, que aqui temos aqui. Os haletos orgânicos são compostos de carbono que apresentam halogênios em sua composição. Então, os halogênios, a gente vai olhar na tabela periódica e quem são os halogênios? É o flúor, cloro, bromo, iodo, astato e o nupsétil, que é um elemento novo, né? Então, esse haleto orgânico, ele se dá por duas reações distintas, né? A gente pode obter ele pela reação de substituição em alcano, tá? Então, nessa reação de substituição, a gente tem a formação do bromopropano. Então, o que é que a gente observa aqui? Esse OH, ele foi substituído por esse BR. Esse BR veio para cá, pro H, e o H foi pro lugar do BR. Então, a gente tem um bromopropano e ácido bromídrico. Mas esse BR poderia, por exemplo, substituir esse H daqui. Quando substituir esse segundo H, a gente tem essa formação de 2 bromopropanos. E na reação de adição, o que acontece? A gente tem essa ligação dupla aqui, tá bom? Então, essa ligação dupla, ela quebra, tá? Ela se quebra e o que acontece? A gente passa até a molécula assim, CH2, CH2. E essa ligação se quebra aqui, a gente passa a ter meia ligação, vamos dizer o seguinte, né? A ligação que estava aqui no meio se quebrou e veio para cá. Então, um cloro, ele entra aqui e o outro cloro, ele entra aqui, tá bom? Lembrando para vocês que que isso aí a gente está tratando de ligação covalente, né? Compartilhamento de elétrons. Lista de exercício. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão olhar as moléculas aí, né, as substâncias, e vão nomear. Basicamente está sendo isso aí nossa aula de química orgânica. Vocês vão olhar a molécula, identificar e nomear. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Identificar a função, certo? A gente está vendo aqui que temos um anel aromático ligado a um OH. Então, a gente já sabe que isso aqui trata-se de o quê? De um hidroxibenzeno, né? Então, esse segundo também é hidroxibenzeno. Esse terceiro, ele trata-se de um hidroxinaftaleno, né? Hidroxinaftaleno. Mas não quer dizer que esse seja o nome completo. Eu quero que vocês dêem o nome completo. Esse quarto também, o hidroxinaftaleno, e o 5 também, o hidroxinaftaleno. Eu quero que vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar como é que se dá a enumeração dos carbonos. Eu vou fazer só essa primeira aqui. 1, 2, 3, 4. Né? O 2 do mesmo jeito. Esse 3 a gente tem 1,
2, 3, 4. Aí pula pra cá, 5, 6, 7, 8. Lembrando que esse carbono aqui não recebe a numeração nesse, porque os dois já tem 4 ligações, tá? E depois que for numerando os carbonos todos, vocês vão identificar quais são os radicais. Esse radical aqui é o quê? É um radical etil, né? Que radical é esse aqui? É um radical metil. E assim vocês vão seguindo como é que faz para escrever. Aqui, nesse terceiro aqui, nessa questão 6. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um hidroxi antraceno. Do mesmo jeito que na questão 7. Então, é a mesma coisa. Como é que faz para enumerar esse hidróxido antraceno? 1, 2, 3, 4. Esse pula porque esse aqui não recebe numeração. Esse aqui pula também. 5, 6, 7, 8. Depois 9, depois 10. Vai numerar, depois vai identificar. Esse aqui é o que? Um metil, um etil, um propil. E vai nomear. 8. O 8, o que é que temos aqui nessa questão 8? Então, a gente tem... Que função é essa? Haleto orgânico, certo? Que a gente tem aqui o cloro. Então, esse aqui é fácil. A gente enumera. 1, 2, 3. Já dei a dica. Como é que a gente faz para enumerar aqui? 1, 2, 3. Esse outro, o iodo trapacá. Então, a gente tá 1, 2, 3, 4. Já dei a dica da enumeração dos carbonos. E eu vou deixar o resto com vocês, né? Porque senão eu vou dar a resposta e perder a graça. Bons estudos, pessoal!